pessoal, boa tarde. Vou gravar esse vídeo aqui, mandar esse vídeo para vocês para fazer a correção da atividade de ontem, que foi sobre tipos de sujeito e tipos de predicado. Fazendo aqui a correção, acho que vai ser algum barulho, tem uma construção aqui vizinho, deve estar captando esse som, mas acho que não dá para atrapalhar tanto não. Tem aqui na primeira questão: nesse momento começaram a feri-lo nas mãos a pau. Nessa frase, o tipo de sujeito é, né? O verbo aí, o tipo do sujeito do verbo, o verbo começaram, no caso aí o verbo começaram, que está na terceira pessoa do plural, né? Que seria ele, eles. Nesse caso aqui, a gente vai ter um sujeito indeterminado, já que a gente não consegue identificar o responsável pela ação verbal, né? Ação desse verbo. Então, letra B, sujeito indeterminado. Na questão 2, assinalar a alternativa em que haverá oração sem sujeito, né? Haverá oração sem sujeito. A alternativa A já está marcada aí. Esperança haverá sempre. Por que que oração sem sujeito? Nesse caso aqui, o verbo foi empregado, né, o verbo haver foi empregado, foi utilizado no sentido de existir. É como se eu colocasse assim: existirá, esperança existirá sempre. Então, se dá certo fazer essa substituição, essa oração, oração sem sujeito. É, Perdão. Terceira, né? Terceira questão, questão 3. Qual o sujeito na oração abaixo? Classifico. Faltam-me palavras para dizer o quanto te amo. Nesse caso aqui, o sujeito é palavras, né? O sujeito é palavras. Se for fazer aí, faltam palavras, está no singular, aliás, no plural, assim como o verbo faltam. Então, essa aí é um dos critérios, né, para se identificar o sujeito de oração, é a concordância verbal. E também só vai fazer a pergunta ao verbo, o que é que falta-me, dá para saber que é palavras. E esse sujeito, como possui apenas um núcleo, é um sujeito simples. A quarta questão tem um texto, não vou ler porque vocês já devem ter lido aí, então não há necessidade. Assinalar a opção em que a frase não tem o seu sujeito ou sua existência ou inexistência, né, corretamente explicado. Vamos ver aqui. Tem várias aí, mas eu vou só para a alternativa D, que é chove propaganda de produtos comerciais, diz que é uma oração sem sujeito, pois o verbo expressa fenômeno da natureza. Na verdade, chover expressa fenômeno da natureza quando é chover, no tipo desse fenômeno que acontece naturalmente. Chuva, né? Água, quando cai do céu. Esse é um fenômeno da natureza, mais propaganda, né? Propaganda não é um fenômeno da natureza. Então, não está chovendo, então quer dizer que tem muitas propagandas, né? De produtos comerciais. Nesse caso, o verbo chover foi empregado aqui de forma figurada, né? Não está indicando o fenômeno da natureza. Então, essa oração aqui não era uma oração sem sujeito, e sim um sujeito simples. O sujeito seria propaganda de produtos comerciais. O núcleo seria propaganda, portanto, seria um sujeito simples. Questão 5. Qual das frases tem um predicado nominal? O predicado nominal é aquele que apresenta um verbo de ligação e também um predicativo do sujeito. Letra E. Alan continua, né? Alan é o sujeito. Alan, que vou destacar, é o sujeito. Continua, é o verbo de ligação, né? Continuar é o verbo de ligação. E atencioso, vou separar aqui cores diferentes. Atencioso é o predicativo do sujeito, ou seja, né? É a característica de Alan, ou uma qualidade de Alan, no caso aí dessa alternativa. Então, a opção correta, letra E. Questão 6. Qual o núcleo, né, dos alunos, aliás, qual o núcleo do predicado da frase? Os alunos saíram do teatro encantado. A gente pode ver que alunos é o sujeito, né? Sair é um verbo de ação, é um verbo de ação, né? Então, indica que é uma ação. Então, se é um verbo de ação, a gente já pode dizer que é um núcleo, né?
que é o núcleo. Mas além da ação, esses alunos também apresentam aqui o estado em que eles saíram, como foi que eles saíram do teatro, encantados. Então, além da ação que apresenta aí o predicado, também tem uma característica aí, né? Uma característica do sujeito alunos. Os alunos estavam encantados. Então, o núcleo, ou os núcleos, né, no caso são dois núcleos, saíram e encantados, que seria que se fosse classificar um predicado verbo nominal, que apresenta um verbo de ação e também um predicativo. Questão 7, indicar a frase em que o predicado é verbo nominal. Verbo nominal, do mesmo jeito que eu falei agora, indica uma ação e também uma qualidade ou estado do sujeito, né? Yara chegou cansada. Essa letra é. Chegar é uma ação, ela chegou de algum lugar, né? Veio de algum canto, ela é uma ação e o estado como ela se encontrava, cansado, que é o predicativo do sujeito. Portanto, nesse caso aqui, a alternativa é que apresenta o predicado verbo nominal. Questão 8. O predicado verbal está presente em, né? O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo nocional, um verbo de ação. Isso a gente viu no ano passado, verbo de ações, né? Ou verbos nocionais. Então, é a letra E, o verbo pôr a mão. Eu sei que é aqui pôr a mão na consciência. Como é que a gente faz? É uma suposição, né? Não é real, é uma conotação e mais o verbo pôr a mão em algum lugar, né? É um verbo de ação. Então, como o verbo de ação, no verbo de ação é o núcleo do predicado, nesse caso aqui, a oração D é a resposta para a questão 8, que é o predicado, que é um predicado verbal. Então, aí são as respostas. Eu vou tá enviando outro vidinho daqui a pouco com mais atividades para hoje. Até mais tarde.